Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Take one. Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos, em direto, com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Glória E a em Deus. primeiro lugar, a Deus pertence a glória, o Yes. louvor, a adoração e a exaltação. Amém. Aleluia. E também hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu
que tem sempre as melhores notícias. Amém. Aleluia. Minha esposa vai orar ao Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez estamos na presença do Senhor, Aleluia. com gratidão nos nossos corações, para o louvar, para o adorar, para o exaltar, para o glorificar. Amém. Porque só o Senhor é Deus, aleluia. Yes. Ele tem sido tão bom para nós. Amém. Como é que nós não devemos dar-lhe glória e adoração Yes. e exaltar o seu nome? Aquele que é Rei, Senhor, aquele que tem todo o poder no céu e na Aleluia. terra. Glória ao nome do Senhor. É bom estarmos neste lugar para fazer isto mesmo, adorá-lo e exaltá-lo. É bom estarmos consigo no seu lar. Sabemos, aleluia, que este culto chega a vocês com a bênção do Senhor. Aleluia. Ouça com atenção a palavra do Senhor, porque ela é uma bênção para a nossa alma. O Senhor o quer abençoar. Há sempre algo de novo que nós aprendemos quando ouvimos a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar pelas vossas vidas, pelos vossos problemas, pela vossa família, para que o Senhor vos abençoe e vos ajude e vos guarde. Estamos vivendo dias muito difíceis sobre toda a terra e precisamos cada dia mais de nos chegar ao Senhor, de estar mais pertinho dele, porque ele, aleluia, se chegará a nós. Glória ao nome do Senhor. O Senhor abençoe o seu servo na exposição da sua santa palavra, para a glória do nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é a Ti a quem nós adoramos, é a Ti a quem nós exaltamos, Glória. é a Ti a quem nós damos a glória, o louvor e a adoração e a gratidão Lord. das nossas vidas, Senhor. Graças Te a Deus. pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes e que Tu nos ajudes, Senhor, neste dia, a honrar e a glorificar o Teu nome. Amém. Lembra-te dos nossos queridos irmãos Amém. e amigos que nos veem e ouvem, Senhor, Yes, Lord. através deste canal. Amém. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre as suas vidas, Amém. sobre as suas famílias. Amém. A Tua mão poderosa esteja sobre os seus problemas. Amém. Que Tu abençoes e guardes a cada um Amém. no caminho do Senhor, porque em breve nós vamos subir, aleluia, Glória a para Deus. estar para sempre contigo. Santo. Senhor, glória ao Teu nome. Inspira o Teu servo e abençoa o Teu servo e ajuda na exposição da mesma. Amém. Em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Hoje, querendo Deus, nós vamos terminar este assunto. Membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. E este é o estudo número 6, parte número 2. O que diz a Bíblia acerca do coração do homem? Também, este estudo, como temos vindo a falar, tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios. Tome nota disto. Nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos e no coração. E também este estudo tem 4 coisas importantes para sabermos. Os cristãos são o templo do Espírito Santo. São a família de Deus na terra. São embaixadores do reino de Deus. Serão iguais aos anjos. E eu pergunto, como estamos nós tratando o nosso corpo? E nós vamos mostrar este órgão, que é o coração normal de cada pessoa que vem a este mundo.
é a máquina central da vida, porque se ele para, as pessoas morrem. Mas não é deste coração que queremos falar, mas sim do coração espiritual. O coração espiritual do homem, nós já temos mostrado este quadro uma vez e vamos mostrá-lo ainda mais uma vez neste dia. E neste quadro do coração do homem, do homem sem Deus, ele nos mostra 7 figuras animalescas que os corações das pessoas estão cheias e que as Escrituras nos indicam como sendo 7 tipos de pecados. E deixamos aqui algumas escrituras relacionadas com estas figuras, particularmente na fotografia do centro. Tem lá o pavão, o bode, o porco, a tartaruga, a onça, a serpente e a rã. Nas escrituras, o pavão representa o orgulho. Isaías 14, 12 e 13. O bode representa a imoralidade. 1 Coríntios 6, 18. O porco representa a sujidade, a imundícia. 1 Coríntios 6, 9 e 10. A tartaruga representa a feitiçaria. Apocalipse 22, verso 15. A onça representa o ódio, a ira. Colossenses 3 e verso 8. A serpente representa a astúcia e engano. 2 Coríntios 11 e verso 3. E a rã representa a avareza. Lucas 12, 15. Pergunto, que coração temos nós? E depois disto, queríamos dizer o seguinte: a próxima meditação, se Deus assim permitir, será sobre a oração do Pai Nosso. É importante saber que Deus fala connosco pela sua palavra, mas que nós também devemos falar com Deus em oração. De maneira que o próximo estudo, se Deus permitir, será sobre a oração. E nós vamos continuar então o nosso assunto. Entretanto, vamos cantar aquele corinho que diz: cuidado do coração com o sentir, cuidado do coração com o sentir, pois teu Pai em cima está, vendo como sentes cá. Cuidado do coração com o sentir. E agora vamos de novo ler alguns versos do nosso texto sagrado. Em Mateus 15, verso 18 ao verso 20, disse Jesus. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Eles eram os seus discípulos. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Verso 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. De maneira que nós estamos falando acerca desta contaminação que Jesus falou no coração, ou seja, no espírito do homem. E mais um verso que vamos continuar a ler, que já lemos, que diz em Provérbios, capítulo 23 e verso 26, diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque é que Deus quer o coração do homem? É para o limpar. Nós dissemos no princípio deste estudo sobre o coração que este estudo comporta 5 coisas.
5 partes, a introdução, a definição psicológica do coração, e isso falamos já estas 2 partes do princípio, a semana passada, e hoje nós falaremos sobre a importância do coração, a consistência do termo coração na Bíblia e o coração novo que Deus nos quer dar. E como temos dito, a exposição do que se segue deste tema é uma contribuição sobre o assunto visto que é muito grande ao longo de toda a história da Bíblia. Temos afirmado que o coração do homem ilustra ou figura aquilo que nós somos interiormente, ou seja, o nosso espírito, o homem interior. Portanto, vamos à segunda parte. Em terceiro lugar, a importância do coração do homem na leitura das Santas Escrituras. Quantas vezes o coração é ali mencionado para que lhe demos importância? Temos aprendido nos livros que este termo coração, ou com ele relacionado, ocorre nas Escrituras cerca de 730 vezes no Velho Testamento e 105 no Novo Testamento. E se alguém usar a concordância Strong, irá encontrar mais 120 passagens relacionadas com este termo. E daí a importância que tem a meditação do assunto. Em quarto lugar, a consistência e solidez do termo coração, ou seja, o espírito do homem, e o que ele figura ou ilustra nas Santas Escrituras. Este tema é um assunto muito sólido e constante devido também à variedade do uso do termo coração, porque este vocábulo é, ao longo da Bíblia, empregado para expressar importantes dimensões do homem com Deus. Em 1 Pedro 3 e verso 4, fala-nos do homem encoberto no coração. Romanos 7, verso 22, tem prazer, esse coração, esse homem encoberto, tem prazer na lei de Deus. O homem interior, o seu coração, se renova de dia em dia, diz em 2 Coríntios 4 e verso 16. Portanto, não é a máquina que se renova de dia em dia, é o espírito do homem com o conhecimento da meditação e estudo da Sagrada Escritura. Este homem interior, o seu espírito do homem coberto, é a parte central, a essência do homem, é o espírito de vida no homem, e essa parte que Deus se interessa por ela em primeiro lugar. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que Deus pede o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23, verso 26, como já foi lido. É ali que Deus fala com o homem, porque essa é a parte do próprio Deus no homem, o espírito de vida que recebeu do seu Criador. O homem não é apenas carne. O homem, como temos dito, é uma trindade, corpo, alma e espírito, conforme temos lido em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, que deve ser irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas estas 3 partes devem ser santificadas, irrepreensíveis. Nas Santas Escrituras aprendemos que é no espírito, no coração da pessoa, o único lugar em que Deus quer habitar. Como muitas vezes informamos, o que está escrito em 1 Coríntios 6, e verso 19, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. De forma alguma, Deus está aqui, Deus está aí, enquanto estamos reunidos no nome de Jesus. Mas, se numa casa de oração, nas 4 paredes, o povo sai, vai embora, Deus também não está ali, Deus também vai.
com o seu povo e habita num coração contrito e arrependido. Mesmo o Senhor disse: viremos para vós e faremos em vós morada. De maneira que o homem nunca está só. O homem que se converte, o homem que dá o seu coração a Jesus, nunca está só. Anda sempre com ele. Finalmente foi ele que o formou. Estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mas esta parte espiritual do homem natural, que é a única parte da natureza de Deus no homem, ela está contaminada pelo que viu, pelo que ouviu, e encheu o seu espírito de tudo o que é mau e precisa de ser limpa e regenerada. E regenerada para que Deus possa ali habitar. Primeiro, vejamos o quadro do coração desse homem sem Deus. Em Jeremias 17, verso 9, afirma: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Não é a primeira vez que falamos disso e é bom compreender como é que são os corações de todas as pessoas que habitam na Terra. Enganoso ou enganosos e perversos. De maneira que enganoso significa que anda no erro, enganando e sendo enganado. E perverso significa malvado. E eu pergunto, se você, quem sabe, não é uma pessoa salva e regenerada, gostaria que Deus chamasse perverso ou malvado? Eu não quero. Eu já o fui, mas agora não sou. Pela graça de Deus, o Senhor nos salvou. Em Provérbios 6, e verso 14, diz: um coração perverso maquina o mal e semeia contendas, está arruinado e precisa de regeneração. Consideremos que a linguagem bíblica é um conteúdo espiritual e não natural. A Bíblia diz pela boca de Jesus em João 6, verso 103, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E é neste contexto que nós temos que entender a Santa Escritura. O coração, o espírito do homem natural, está cheio de defeitos. Precisa de ser regenerado por Deus e sua palavra. Em Provérbios 16, verso 5 diz: abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. E altivo significa orgulhoso ou arrogante. Você gosta destes nomes? É aquilo que o mundo é. Até que conheça o seu libertador. Quem é ele? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Louvado seja Deus. E o Senhor liberta do orgulho, da altivez, todo o coração que ouve a palavra de Deus, que está nessas condições e que finalmente não gosta desses nomes. Claro, claro! Quem é que vai gostar que Deus chame malvado e perverso? Naturalmente que ninguém gosta, não é? Entretanto, em Provérbios 17, verso 20, afirma que o perverso do coração nunca verá o bem. Esta é a condição da humanidade. E já desde a infância existe este coração do ser humano. É a natureza adâmica que o tem contaminado. A natureza adâmica. Diz em Provérbios 22 e verso 15: astúcia, a estupidez, a estultícia, a estupidez está ligada ao coração do menino. Está ligada ao coração do menino a estultícia ou estupidez. De maneira que, já o salmista dizia também, em pecado me concebeu minha mãe. Não é a conceição que é pecado, é a natureza do homem que vem a este mundo.
a iniquidade foi formado. Diz a palavra de Deus no Salmo 51, no verso 5. Viemos a este mundo com essa natureza. Adão e Eva, precisamos nos ver livres dela. E somente pelo conhecimento da verdade, Deus nos pode transformar. Precisamos de adquirir a natureza divina para que Ele possa morar nos nossos corações. 2 Pedro 1 e verso 4. Pastor, isso é possível? Claro que é. Depois da regeneração, o Senhor habita ali. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios 24 e verso 2, diz que o coração medita a rapina, a violência, isto é, o coração do homem sem Deus. E o homem interior, o seu coração, com o crescimento físico desse homem exterior, leva-o à corrupção, ou salvação depende de dar-se a Deus ou de dar-se ao diabo. Uma das coisas, um dos senhores nós servimos ao longo da nossa história de vida na Terra. Ou somos de Deus, ou somos do inimigo de Deus. Em Romanos 2, verso 5, diz que o coração pode ser duro e impenitente. Em Ezequiel 33, verso 11, afirma que o coração segue a avareza. E que estas escrituras revelam, ou o que elas dizem acerca do coração do homem sem Deus, é de perverso, malvado, enganoso, etc. E este quadro sem Deus, creio que ninguém gosta dele. A pessoa que pensa que é uma pessoa normal, pensa bem, não gosta desse quadro, daquilo que Deus o apelida sem a sua comunhão. Precisamos de ser recuperados, salvos, regenerados e santificados, etc. E pergunta-se, se for esse o caso, você deseja ter tal coração? As Sagradas Escrituras afirmam que todos nós precisamos da operação graciosa de Deus, porque Ele é o divino oleiro. E se nós formos o barro, nas mãos do divino oleiro, seremos moldados conforme a sua vontade. Ezequiel 36 e verso 26. Ser ou não ser o vaso que se deixa moldar é a questão. Não ponha dúvida, você por si ou eu por mim, nada podemos fazer. Mas Deus pode transformar, Deus pode salvar, regenerar, santificar, etc. Se lhe dermos guarida, se lhe abrirmos a porta. Lembramos-nos que Jesus disse isto há muitos anos atrás. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta. Nós temos essa autoridade de abrir ou não abrir, de ouvir ou deixar de ouvir. E quando nós compreendemos a situação do nosso homem interior, do nosso coração, e pensamos, não, eu não quero essa situação, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser moldado pelo divino oleiro. E seguidamente o homem encoberto, o homem interior. O espírito do homem, como foi dito, é o único lugar onde Deus quer habitar e comungar. Como foi dito também, o espírito do homem é a única parte de Deus no homem. O resto é carne, é pó. De maneira que é aí que o Senhor se quer instalar. No coração, que lhe abre a porta, que ouve a sua voz, e lhe abre a porta, para guiar o homem nas suas decisões, da sua vida, etc. E é aí que Deus olha, atenta, prescuta e vê o sentimento da pessoa. Tomemos atenção que cada um de nós tem poder de decisão na vida. Pode escolher o bem
ou pode escolher o mal, não ponha dúvida nenhuma. Deus não o obriga a ir para o céu e também não o obriga a ir para o inferno, porque o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, e não para os homens, mas a maior parte deles vão para lá. De maneira que Deus diz, em 1 João 13, verso 12, que Caim era do maligno, mas as obras de Abel eram justas. Então, já desde o princípio da criação, temos essas duas sementes. Louvado seja Deus. Em 1 Samuel 16, e verso 7, Deus disse ao seu profeta, não atentes na sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração, olha para o sentimento, olha para o espírito, para o homem interior, para o seu espírito, para a sua essência. Se ele é um homem ou uma mulher temente ou não temente ao seu Criador. E o facto é que a escolha de Deus para o segundo rei de Israel caiu na pessoa do filho mais novo de Jessé. E este era apenas um pastor de ovelhas. Mas era segundo o coração de Deus. Atos 13 e verso 22. Este rapaz, este jovem, bem cedo na vida, começou a buscar ao Senhor e a sua bondade e a aprender do Senhor e a temer ao Senhor. E isso foi o que lhe deu aso a ser ser escolhido para segundo rei de Israel. Um pastor de ovelhas. Mas os outros eram mais velhos e então o mais alto, logo Samuel começou a pensar, o escolhido de Deus está aqui. Ei, Samuel, o Senhor falou ao seu coração, não vejas como eu vejo, tu vês a estatura da pessoa, eu olho para o coração, eu sou do coração e o rins. Eu vejo o que é que está no coração do homem e da mulher. Há pessoas diferentes, sim Senhor, há os que temem e os que não temem. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus vê os nossos espíritos como eles são, se temem ou não temem ao Senhor, se são capazes da tarefa que Deus lhe quer dar ou não. Provérbios 10 e verso 8 diz, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado. Jeremias 1 e verso 20 afirma, o Senhor justo juiz prova os rins e o coração. Nós não estamos falando senão sobre o coração, mas os rins também têm nas Escrituras algo para meditar sobre nós. Até os meus rins me ensinam de noite, dizia o salmista. Em Jeremias 17, verso 10 diz, o Senhor esquadrinha, examina, investiga o coração para dar a cada um segundo os seus caminhos. É lá que o Senhor prescruta, vê que tipo de coração temos nós. Cheios daqueles pecados representados naqueles animais que temos mostrado, ou limpo pelo poder da palavra e do Espírito Santo que se instala dentro do coração que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Qual é a situação em que nos encontramos? Nós temos que saber disto. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas, diga coisas velhas, tudo o que é velho, da nossa vista, dos nossos ouvidos, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso coração, tudo o que nos rodeia, todo o pecado da antiguidade, todo o engano, toda a malícia, todo o fingimento, tudo desaparece. Porquê? Porque o Espírito Santo está lá dentro. Ele é o Senhor da casa. Louvado seja Deus nosso Senhor. E também o coração do homem é a sua sede central, onde imagina, intenta, propõe e compreende. Em Gênesis 6, verso 5, diz, e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação
dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Era só má continuamente. Uma bomba de água, uma bomba de sangue, que é o coração do homem, natural, não imagina nem pensa. De maneira que nós não estamos falando sobre a máquina que pampeia o sangue para as veias e artérias, mas sim o que ele representa, o que ele figura. Louvado seja Deus. E em Mateus 12, 34, Jesus disse: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que a abundância há no coração, disso fala a boca. E é só. Esta é uma verdade sagrada que temos lido, que temos vindo a meditar, que Jesus falou. No Salmo 104, verso 6, afirma que o homem indaga, inquire, faz indagações maliciosas, inquire tudo que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o próprio coração. E como já vimos no texto inicial, Mateus 15, 18 a 20, ele está cheio de pensamentos maus, de mortes, adultérios, etc. Entretanto, o coração do homem, até do crente, ele é o centro da fé do homem. E pode ser nécio ou tardo para crer. Mas nécio significa ignorante e estúpido. Isso é o que diz o dicionário. E tardo significa vagaroso. E foi desta forma que Jesus qualificou aqueles dois que iam para Emaús. E assim se expressou Jesus em Lucas 24, 25, em relação com o ensino da ressurreição. E disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Mas nécios significa ignorantes e estúpidos, etc, etc. A quem Jesus chamou estes nomes? Aos seus discípulos. Eu não gosto que o Senhor me chame dessa forma. Eu não devo ser ignorante, mas sábio nas Santas Escrituras. Saber o que as Escrituras dizem acerca do coração bom e o coração mau. O coração perverso e o coração puro. E que ninguém pode ser purificado a não ser pelo sangue da redenção de Jesus, que no Calvário deu a sua vida com o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Assim, quando o homem se dispõe para ouvir a Escritura, é como o coração, ou é com o coração que ele crê. E com a sua boca confessa o que o coração creu, que o seu espírito interior creu. Romanos 10, 9 e 10. Sem esta confissão, não há salvação para ninguém. Deve crer com o homem interior e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne neste mundo, que morreu, ressuscitou e foi para o céu com o poder de Deus Pai. De maneira que, sobre o coração do homem sem regeneração, diz em Provérbios 6 e verso 18, que esse coração maquina ou fabrica pensamentos viciosos. Tudo o que o homem tem de bom ou de mau depende do coração que tem. Ou somos filhos de Deus, ou somos apenas filhos de homens e mortos em ofensas e pecados sem salvação. Em 1 João 3, verso 1 ao verso 21, tem ali um bom ensino sobre sermos ou não sermos filhos de Deus. E é ali que se encontra a história de Abel e Caim, que afirma que Caim era do maligno. Mas a Bíblia Sagrada diz: o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Duas qualidades de povo. Povo sem salvação e povo salvo, regenerado. Louvado seja Deus. Quinto aspecto do estudo, e para terminar, o coração novo. O coração novo. Diga, um coração novo. Mas um coração novo é limpo pela palavra, João 15, verso 1 ao verso 5. Ali o Senhor nos limpa pelo conhecimento da palavra do Senhor e também pela nossa ação de reconhecermos a necessidade de darmos guarida ao Espírito Santo
para que Ele nos guie os passos, os pensamentos, as ações, as palavras, etc, etc. Portanto, um coração novo. O que temos estudado é que existe uma razão muito grande pela qual Deus afirma: dá-me, filho meu, o teu coração. Verifique o seguinte: se em primeiro lugar Deus criou o homem de livre-arbítrio, e é verdade, não obrigando ninguém a obedecê-lo, mas tem dado leis para que se mantenha em comunhão. Mas se não fizer aquilo que Deus ordena, o rigor dessas leis o condenarão, como disse Jesus em João 12, e verso 47 e 48. Então, para restaurar o homem, o próprio Deus anda procurando essas pessoas. E essas ovelhas desgarradas para os salvar e restaurar, e diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Isso significa a nossa rendição à autoridade divina. Deixe que Jesus seja Senhor da sua casa, da sua vida, da sua existência. Todos nós precisamos de compreender que viemos a este mundo em pecado, como diz o Salmo 51, verso 5. E com a natureza adâmica, todos nós precisamos de que com o tempo e com a idade procuremos participar da natureza divina. Procure participar da natureza divina. Pastor, onde é que isso está escrito? 2 de Pedro 1 e verso número 4. Precisa de possuir um espírito novo, regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo. João capítulo 3, verso 1 ao verso número 7. Como temos dito, o que a Escritura Sagrada diz é que o único lugar da habitação de Deus na terra é o coração, é o espírito do homem, porque esse espírito, digamos, é um pouco da natureza do Criador. E é ali que Deus quer moldar esse espírito para ser diferente, precisa de nascer de Deus. João 1 e verso 13. Nós temos falado em ser regenerados. Então, nosso pai e a nossa mãe nos gerou. Viemos a este mundo, homens e mulheres. Mas precisamos que Deus regenere o nosso homem interior para lhe podermos chamar pai. Temos que ser gerados de Deus. Vamos repetir João 1 e verso 13. Em Apocalipse 3 e verso 20, como já foi dito, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entraremos em sua casa, com ele cearemos e ele conosco, ou comigo. Louvado seja Deus. Portanto, façamos essa decisão. Abramos a porta a Jesus, se for esse o caso. Porque muitos que nos ouvem pela graça de Deus são irmãos na fé. Outros, possivelmente, precisarão de conversão. E Deus recebe um pecador com alegria, conforme temos dito e escrito, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Você quer fazer festa com os anjos no céu? Dê o seu coração a Jesus. Louvado seja Deus. E quando isso acontece, Jesus limpa toda a casa, quando ele entra ali. E o coração da pessoa fica limpo, arrependido, santificado, regenerado, e para a morada de Deus em espírito. Então, Deus tem prazer de morar ali, num coração limpo, num coração novo, regenerado. Efésios 2, verso 21 e verso 22. Em Isaías 57, verso 15, diz que o Senhor habita num alto e sublime lugar. E também habita com o contrito e abatido de espírito. Para quê?
para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Abre-lhe a porta que o Senhor quer fazer morada ali e o Senhor vai-lhe dar vida com mais abundância. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que acontece quando ouvimos o seu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Com efeito, Jesus disse em João 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 4. Nós e mais 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 afirma, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em quem? Habita naqueles que foram regenerados por Deus. Ninguém pense que Deus mora num coração sujo. É impossível ser filho de homem e filho de Deus, de forma alguma. Mas pode ser filho do homem e criatura de Deus, isso é. Mas filho do homem e filho de Deus, de forma alguma, o homem sem regeneração o pode ser. E é com esse conhecimento da Escritura que compreendemos que os cristãos de Cristo são pessoas diferentes, são santificados para serem morada de Deus em espírito. Tal privilégio somente têm os que dão o coração a Deus para o moldar como o oleiro molda os seus vasos. Isaías 64 e verso 8. Estas palavras são muito importantes. Onde Deus habita, essa pessoa não pertence mais a si própria. Há muita gente por este mundo fora, em especial as mulheres, que dizem o corpo é meu. Mas eu digo, este corpo é de Jesus, porque ele mora lá. Tornou-se Senhor dele. E todas as jovens e todos os homens e mulheres que têm um encontro com Deus e são com ele, e são por ele regenerados, nunca mais dizem eu sou de mim. Eu sou daquele que me comprou com o sangue do seu filho. Diga amém. Que foi comprado por um preço muito grande. E as pessoas que são compradas pertencem a quem nos comprou. 1 Coríntios 6 e verso 20. E nós estamos finalizando. E o facto é que, no verso 19, afirma, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos. Amém, e amém, e amém. Todos aqueles que são de Deus têm outra linguagem. Tem outra visão, tem outros ouvidos, tem outras atitudes. Cristão de Cristo é de Cristo e não é de si próprio. Lembre-se desta escritura. Paulo disse essa verdade sagrada. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o meu ego, não mais o meu coração velho, mas sim um coração novo que Cristo salvou. Em Gálatas 2, verso 20. Quando damos a Deus o nosso coração, ele não é mais nosso. Pertence a Deus. Entregamos-nos ao Senhor e precisamos de nos manter limpos para continuamente ser dele. Porque há muitos que são como o cão e como a porca, que voltam ao vômito e ao espojadeiro da lama. Não devemos ser essas pessoas, não, Senhor. Louvado seja Deus, devemos ser pessoas regeneradas e mantermos-nos regenerados. Quando isso acontece, os corações sujos de toda a sorte de pecado ficam limpos e Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um coração limpo é um coração novo e Deus tem prazer em habitar nessa alma. Finalmente ficamos na nova escola de pessoas diferentes. E Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Salmo 51, verso 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova em mim um espírito reto, que esta seja a confissão de cada pecador.
cria em mim um coração novo. Um coração novo. Louvado seja Deus. Pergunto, sabemos nós o coração que temos? As palavras de Jesus em Lucas 6, verso 45, dão-nos a resposta. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A minha boca já falou muitas coisas que não devia, mas agora tem uma boca santificada pela graça de Deus. Olhos santificados, ouvidos santificados, um alma interior santificado. Agora tenho prazer em falar da Sagrada Escritura, que é espírito e vida ao meu próximo, para que eles mudem de vida e mudem de Senhor. E Deus tira o coração velho e dá-lhe um coração novo. Para finalizar este estudo, deixo aqui o requisito que Deus exige de cada um de nós, para que um dia possa estar com Ele na glória do céu. Lembre-se desta escritura que vem mostrando desde o princípio. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Este é o requisito divino para estarmos com Ele um dia na glória do céu. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Diga com a sua boca. E o mesmo Deus de paz me santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. E nós estamos chegando ao fim deste assunto sobre estas 6 partes do homem com funções espirituais. Que o Senhor vos abençoe ricamente e vamos esperar no Senhor, que é grande e poderoso, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo domingo, se assim Deus o permitir. Amém e amém.